Amém, amados? Glória a Deus. Estão todos animados. Gente, que bonito vocês todos de verde. Eu sou corintiano, mas a cor que eu mais gosto é verde. Vejam vocês. Olha, parece um exército alinhado com a vontade de Deus. Glória a Deus, amados. Irmãos, eu tenho uma palavra aqui para compartilhar com vocês nessa manhã. Eu não sei se eu vou conseguir passar ela inteira, mas se eu não conseguir, amanhã eu completo, tá? E fica uma palavra de bônus aí para ministrar mais à frente. O Gabriel chegou, glória a Deus. Ontem eu não consegui mostrar, consegue mostrar o desenho das costas aqui para os irmãos? Já, amém. É que o desenho tem um ensino muito precioso. Amados, o que eu quero compartilhar, né, nessa manhã com todos, e eu quero dizer aqui que isso que eu vou ministrar, essa possibilidade, ela é para todos, ela não é somente para alguns. É sobre os 3 níveis de maturidade que nós encontramos ali em 1 João. Vamos abrir em 1 João, capítulo 2. João vai falar ali com filhinhos, jovens e pais. Como eu disse ontem, esse processo de amadurecimento, ele é um processo. Nós meditamos ontem em 2 Coríntios, naquele versículo que fala que todos nós, com o rosto descoberto, nós contemplamos e refletimos, e enquanto contemplamos e refletimos, somos transformados na mesma imagem, só que tem um detalhe, é de glória em glória, é dia após dia, é processo. E evento nenhum, amados, nos dá aquilo que só o processo nos dá. Amém? Acampamento é muito bom, encontro é muito bom, estarmos juntos é muito bom como igreja, só que o aprendizado do Senhor, logicamente, ele ocorre aqui nesses dias, mas ele ocorre de glória em glória enquanto vivemos uma amizade com o Senhor. Amém? 1 João 2, a partir do 12 eu vou ler. E depois nós vamos entrar aqui com mais profundidade em cada um desses pontos. Talvez seja uma palavra hoje mais de ensino, mais de trazer aqui clareza e profundidade em poucos versículos, mas isso é muito precioso para o Senhor, é necessário. Diz aqui: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome, pelo nome de Jesus, vos são perdoados os pecados. Pais, eu vos escrevo porque conhecestes aquele que desde o princípio. Jovens, 1 João 2, a partir do 12. Lê de novo: filhinhos, eu vos escrevo porque pelo seu nome são perdoados os vossos pecados. Pais, eu vos escrevo porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, está em vós e já vencestes o maligno. Mas o que eu quero compartilhar hoje aqui é um pouco do meu testemunho. Eu quero abrir um pouco o coração com vocês a respeito da minha vida, a respeito de como eu conheci o Senhor,
e a respeito de como eu voltei para o Senhor. Eu fui criado em lar cristão, meus pais já eram convertidos quando eu nasci. Não vou dizer que eu nasci na igreja, que eu nasci no hospital. Mas minha família já era convertida. E o que acontece, amados? Com o tempo, eu me converti, com o tempo eu fui batizado ali na Missão Atos, pastor Temístocles, pelo amado Bolão. Aliás, estou atrás do vídeo desse batismo, eu tinha ele e acabei perdendo ali no WhatsApp. Passou um tempo, eu vivi um tempo longe do Senhor, eu vivi um tempo, posso dizer assim, desviado da presença do Senhor, da comunhão dos santos. E como o Pai nos ama e me ama, o Senhor me resgatou onde eu estava e me trouxe de novo para perto dele. Eu retornei ao Senhor ali aos 19 anos, quase 20 anos. Mas eu retornei ao Senhor, amados, com outro coração. Eu entendi que o que gerou o meu desvio era o fato de que a minha vida com o Senhor, ela era muito religiosa. Eu já fui um religioso. Eu sei o que é ser religioso. Eu sei o que é ser religioso não só por muitas vezes ver religiosos ou ler na Bíblia sobre religiosos, mas por ter sido religioso, por ter levado uma vida com Deus como alguém que cumpre regras de uma religião e que por ser falho não consegue cumprir todas as regras. E aí vai se tornando alguém pesado, alguém chato, alguém que não serve o Senhor. Quando eu retornei ao Senhor, amados, eu fiz uma oração ao Senhor, que depois eu fui perceber que era a oração do filho pródigo. Não percebi quando eu fiz, mas o meu coração diante do Senhor era: Senhor, eu quero voltar para a tua casa, mas não para ser quem eu era antes. Eu quero voltar para a tua casa para te servir, para trabalhar. O filho pródigo volta à casa do pai para ser um trabalhador, mas o pai o abraça e diz: você é um filho que trabalha, mas um filho. E o que aconteceu, amados, quando eu retornei? Eu comecei a perceber que no reino de Deus existiam pessoas que desfrutavam da presença de Deus, da glória de Deus, da palavra de Deus. Existiam pessoas, irmãos e irmãs, que desfrutavam mais do Senhor do que a média. Existiam irmãos que tinham apreço pelo Senhor, mas existiam irmãos e irmãs que tinham um apreço maior pelo Senhor, que tinham uma sede maior, que tinham uma paixão maior pelo Senhor. Eu me lembro do dia que eu estava em casa e eu estava ouvindo uma palavra, se eu não me engano, o nome do encontro é Adoração e Discipulado. Isso vai fazer, uns 20 anos. E eu coloquei um DVD para assistir. E eu me lembro como se fosse hoje, o Ion estava ministrando uma palavra. E amados, enquanto ele ministrava aquela palavra a respeito de Jesus, ele chorava a palavra inteira. E naquele dia eu me coloquei diante do Senhor, não como uma forma de ali imitar o irmão simplesmente exteriormente, mas percebendo que dentro do coração do irmão havia uma conquista mais profunda do Espírito Santo. Eu disse ao Senhor: Senhor, é isso que eu quero. Eu quero um nível hard, eu quero um nível alto de amizade contigo, de amor por ti,
eu não consigo mais viver religiosamente com ordens externas, eu quero ser profundamente tomado por essa vida íntima, por essa amizade contigo, por essa vida, como Dani trouxe, radical contigo. Nós vivemos uma época em que ser radical é você talvez deixar o teu cabelo crescer, é você encher tua orelha de brincos, é você encher o teu corpo de tatuagens, é você se vestir de maneira diferente, mas eu quero dizer para vocês, ser radical. Abra comigo lá em Romanos, se eu não me engano, Romanos 12, que fala sobre nós entregarmos, Romanos 12, o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. Amados, isso é a definição de radicalidade. Aleluia. Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha a maturidade, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, eu desejei na minha vida a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o meu desejo é que o coração de todos nós esses dias seja ferido, que você se torne alguém inconformado com o raso, inconformado com a superficialidade, inconformado em ser um crente religioso. Não se conforme com isso. Inconformado em ser um filho de crente, inconformado em ser mais um, inconformado em ser alguém que vive ali, muitas vezes não como o filho pródigo que saiu, mas como outro filho que ficou, o filho mais velho, que estava ali perto do pai, vivendo na casa do pai, e aí quando o filho mais novo chega desviado para ser restaurado, ele não se alegra. Ou seja, apesar de viver perto do pai, os seus afetos não tinham ainda sido transformados pelos afetos do pai. E eu quero que vocês meditem a respeito disso. 1 Coríntios 1:9, não precisam abrir, diz que nós somos chamados, é parte da nossa vocação. A comunhão, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus nosso Senhor. João 10:10, Jesus diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. E na continuidade do versículo ele diz: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em, bem alto, em vida em abundância. Ah, amados, há uma diferença. Há uma diferença em ter vida e vida em abundância. Eu me lembro que nessa época eu comprei um notebook bem ruinzinho, coitado, acho que aquelas promoções, sabe? Tinha acabado de casar, a grana estava meia curta. Mas eu me lembro que por comprar o notebook, eu ganhei ali um adesivo que vinha para você colar na capa do notebook. E aí você tinha que mandar o arquivo para eles fazerem o adesivo e mandar junto com o notebook. Eu lembro que na época eu pedi, se eu não me engano, para o Esdras. E nessa adesivo atrás, né, havia ali a cruz do Senhor e havia um versículo ali que dizia: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Eu queria vida em abundância. Eu queria a vida do Espírito. Eu queria falar em línguas, depois eu queria interpretar, depois eu queria profetizar. Eu queria, amados, eu desejei, eu percebi que eu não era útil ao Senhor simplesmente como um receptor, mas que eu poderia ali por Ele, não por mim, ser útil aos anseios também do coração dEle. Existe um nível maior, existe algo mais profundo, existe uma vida que não é uma simples vida, mas é vida em abundância. Gálatas 5, 25, fala sobre nós, não só termos o Espírito Santo, mas nós andarmos com o Espírito Santo. Diz aqui, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Pode ser que você tenha o Espírito Santo, mas o Espírito Santo se tornou dentro de você algo ali esquecido. Algo ali que um dia foi precioso, mas que hoje as coisas do mundo, as coisas da vida, as coisas da nossa correria, do dia a dia, tomaram esse lugar de primazia. Então, quando eu li essa palavra, eu disse: Senhor, eu não quero mais somente ter o Espírito Santo, mas eu quero andar em linha com o Espírito Santo. Amém? E aí o 24 diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que é nós crucificarmos a carne, amados? É nós sermos radicais. É nós sermos sinceros diante de Deus e nós falarmos o seguinte: Senhor, eu não estou com vontade de fazer isso, a vontade da minha carne é essa e essa, mas na Tua presença eu quero crucificar a minha carne. E eu quero apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo diante de Ti. Amém? O processo é esse. Não é só ter, amados, como filhos, acesso à herança, mas é desfrutarmos da herança. Uma folha para trás, Gálatas 4, a partir do 1. Precioso esse texto e ele diz muito em relação ao tema do encontro. Olha o que Gálatas diz, o autor de Gálatas diz, Paulo fala: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, repita comigo, menino, repita comigo, criança, bebê, ele em nada difere do servo ou do escravo, em outras traduções, ainda que ele seja o senhor de tudo, ainda que ele seja o filho do rei, mas está debaixo de tutores, de cuidadores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim, que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Olha que informação preciosa. É possível que você seja filho de Deus. É possível que você seja filho de Deus, mas por ainda ser menino, você ainda não tenha se apossado completamente da herança que já é tua. Os irmãos compreenderam? É possível, assim como é possível, e o apóstolo Paulo traz esse exemplo, que uma criança seja filha do rei e tenha ali acesso a toda a riqueza do rei, mas por ser criança,
a vida dela ainda é parecida com a vida de um escravo do rei. Porque ela come igual às outras, ela dorme igual às outras, ela não dirige nada, ela não está envolvida em nenhum processo, ela não tem uma carruagem diferenciada, ela não tem uma roupa diferenciada, porque ele ainda é criança. Porém, como a maturidade vai chegando, o que vai acontecendo com esse filho, amado? Ele vai tomando posse dessa herança, ele vai andando nas melhores carruagens, ele vai vestindo as melhores roupas, ele vai tendo responsabilidades e cuidado nesse reino. O que eu quero dizer é que é possível que muitos de nós, aqui, a gente seja como um filho que tem uma Ferrari na garagem, que tem um Lamborghini na garagem. Qual marca de carro aí que é legal? Uma BMW, o Isaac gosta de BMW, né? Uma BMW na garagem. Só que você não tem a CNH, você não pode andar. Qual é a tua diferença para quem não tem uma Ferrari? Nenhuma. Ela está lá, vai empoeirar, vai estragar e você não vai andar. O que acontece com a maturidade, né, principalmente os homens, quando fazem 18 anos, primeira coisa que a gente vai atrás, tirar a bendita CNH, para poder andar de carro. Na minha época, eu acho que no outro dia eu já estava lá na escolinha. E eu lembro que um pouco antes de mim, eu não peguei essa bênção, mas um pouco antes de mim, era possível você começar a escolinha antes dos 18 anos, né? Antes dos 18 anos, e aí você passava lá nas provas e você fazia 18 anos, ia lá e buscava a tua CNH. Muitos pais presenteavam os filhos com uma CNH. O que é a CNH? É a prova de que você tem condições de dirigir um veículo. E no reino de Deus, amados, o que nós precisamos entender? Que somos filhos, amém? E os filhos clamam, Abba, Pai. Todo mundo aqui é 100% filho, mediante a fé. Não há mais filho ou menos filho. A Ágata veio depois do Apolo, ela não é menos filha do que o Apolo é meu filho. Amém, gatinha? Os dois são completamente amados. Agora, como filhos, nós precisamos entender, amados, que nós temos acesso, como o Senhor tem falado todos esses dias, a um banquete da parte de Deus. Amém? Quantos aqui, no café da manhã, se alimentaram somente de migalhas? Nenhum. O pessoal está comendo, vai sobrar uma sujeirinha ali na mesa, eu junto, ponho no meu pratinho e eu vou comer as migalhas. Nenhum faz isso, não faça isso. Por favor. Tem um banquete ali também de comida. Hoje de fruta tinha 5 tipos, melão, mamão, maçã e banana. Oh, glória, que nível de glória é esse, amados? Jesus é muito bom com a gente. Tinha pão ali até do Gabriel, era isso lá que tinha? Sobrou? Será que sobrou? Eu não peguei essa bênção. Oh, Jesus, sobrou? Oh, glória, vou pegar um pedacinho com manteiga. Amados, ninguém comeu migalhas. E eu pergunto para os irmãos, por que então, na parte espiritual, nós muitas vezes nos conformamos com migalhas? Eu tenho a vida, mas não é vida em abundância. Eu conheço Jesus e eu até sei lá que Ele me chamou de amigo, mas eu não aproveito essa amizade. Eu tenho o Espírito Santo, fui batizado no Espírito Santo, falei em línguas uma vez, mas sei lá, parece que o dom caiu em esquecimento e acho que talvez algum dia eu fale de novo.
no próximo acampamento, no próximo apelo. E eu quero trazer aqui, amados, a chave, baseado nesse texto de João, para nós crescermos os níveis que precisamos. Amém? O Senhor quer, nesses dias, como disse o Dani, virar a chave, te dar as chaves para você acessar aquilo que Ele quer. O que nos traz libertação? João 8:32. O que nos leva de nível em nível, o que nos leva de filhinhos para jovens e de jovens para pais. Guarda essa passagem. João 8:32, todo mundo abriu? O que Jesus nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Vamos falar juntos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João escreve aqui e registra aqui as palavras de Jesus. E vamos para 1 João, onde João vai falar ali aspectos da vida dos filhinhos, aspectos da vida dos jovens e aspectos da vida dos pais. E eu quero me concentrar nessa manhã num assunto a respeito de filhinhos. O que um filhinho precisa dominar, o que um filhinho precisa aprender de uma vez por todas, o que um filhinho precisa tomar posse, o que um filhinho precisa ali conhecer a verdade para que isso liberte. João vai trazer ali, desde o começo, em 1 João ele diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. Em 1 João 2,12, ele fala de novo com os filhinhos: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os seus pecados. O que um filhinho precisa entender de uma vez por todas, um assunto que, ao meu ver, talvez seja um dos assuntos mais mal compreendidos e mais mal conhecidos da palavra. Palavrinhas difíceis eu vou falar aqui hoje de manhã. Um filhinho precisa saber o que é propiciação. Um filhinho precisa saber o que é expiação. Um filhinho precisa saber o que é remissão. Um filhinho precisa saber o que é redenção. E um filhinho precisa saber o que é justificação. Falei grego agora? Não. Estou falando sobre assuntos básicos do nosso entendimento com Cristo, que eu vou falar para vocês. Se nós compreendermos a fundo esse assunto, queridos, muita coisa dentro de nós vai ser destravada. Muita coisa dentro de nós vai ser destravada. E para trazer essa realidade, eu quero meditar nessa questão de nós sermos purificados e perdoados e redimidos pelo sangue de Jesus. O que nós precisamos entender, amados? Hebreus 9, 22. Dá para pôr o versículo? Como ocorre a purificação dos pecados e o perdão dos nossos pecados para o nosso Deus?
Diz assim: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Repita comigo: sem derramamento de sangue não há remissão. E com derramamento de sangue há remissão. Se nós observarmos, não precisamos abrir, mas em Gênesis 3:21, quando Adão e Eva pecam, já há ali o primeiro sacrifício, já há ali a primeira morte, porque diz a palavra que o Senhor os veste com peles de animais, com couro de animais, ou seja, já houve derramamento de sangue. E como era essa purificação dos pecados, amados, no Velho Testamento? Que é, como nós cantamos aqui, a sombra da substância. Tudo que ocorre no Velho Testamento aponta para Jesus. Quando Jesus fala assim: olha, observem as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e elas de mim testificam. Jesus, olha que interessante, não está falando do Novo Testamento. Já perceberam? Porque nem tinha Novo Testamento. As cartas não tinham sido escritas. Jesus se referia a Gênesis, Jesus se referia a Salmos, Jesus se referia a Provérbios, Jesus se referia a Isaías, Jesus se referia a Jeremias, a Naum, a Ageu. O Velho Testamento nos aponta para Jesus, nos leva para Jesus, a lei nos serve de aio até chegarmos a Cristo. Abra comigo em Levítico 6, do 1 ao 6. Diga. Amém. Dani falou sobre para o Senhor existir uma só palavra, né? Não o novo e o velho. Às vezes a gente usa para a questão de localização, né? Mas é a palavra de Deus plenamente preciosa. O sacrifício pelos pecados voluntários. Como Deus perdoava o pecado de Israel. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, negar a seu próximo o que se lhe deu em guarda, ou o que depôs na sua mão, ou roubo, ou que retém violentamente ao seu próximo, ou que achou-o perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, ou seja, esse homem pecou, essa mulher pecou, esse pai pecou, essa mãe pecou, esse jovem pecou. Versículo 4: será, pois, que, porquanto pecou e ficou culpado, restituirá o roubo que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e restituirá no seu cabedal, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem é, o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro. Como era esse carneiro? Sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação para expiação da culpa, trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpada nelas. Qual era a forma do Senhor perdoar esses pecados, amados? O sacrifício. Esse homem, essa mulher, essa família teria que trazer ao Senhor uma oferta para que os seus pecados fossem perdoados. Se vocês puderem abrir, acho que a Rebeca está com o meu celular, se alguém puder pegar na bolsa dela aí. Deuteronômio 22:20.
Será que é isso mesmo? Deuteronômio 22, 20 e 21, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, não é essa passagem. Oh, Jesus. É aquela que fala sobre a qualidade da oferta, que não poderia ser uma oferta manca, impura. Oi? Achei, desculpa, mas Levítico 22, 20 e 21. Não é Deuteronômio, é Levítico. Levítico 22, 20 a 21. Deixa eu já corrigir aqui. Qual era o detalhe em relação a essa oferta, amados? Diz aqui: não ofereçam em sacrifício ao Senhor animais que tenham defeito, pois não serão aceitos em favor de vocês. Se alguém oferecer um animal cego para o sacrifício, estando ele ou animal manco ou aleijado, não será aceito em favor dele. Como que isso funciona, amados? O Senhor estabelece que o perdão é por derramamento de sangue, amém? E o Senhor diz que diante dos nossos pecados, ou diante dos pecados daqueles homens, naquela época, eles deveriam trazer uma oferta pelos seus pecados ao sacerdote. Essa oferta seria analisada. Se a oferta fosse perfeita, pecado concedido, sacrifício aceita, expiação derramada. Se a oferta fosse imperfeita, manca, cega, com manchas, essa oferta não era aceita, o perdão não era dado, a expiação não ocorria. O que é interessante, vou usar um exemplo aqui do Robertinho e do Anderson, estão sempre juntos ali. Vamos imaginar que o Robertinho e o Anderson viviam naquela época e durante a semana o Anderson pisou na bola feio, brigou com a sua esposa. Estou profetizando, glória a Deus. Que você vai dar, não estou profetizando, você vai brigar. Ele falou amém até brigando. Ô irmão que quer casar, é isso aí. Isso aí, irmão. As brigas se acertam, né? Isso aí. Não, meu irmão, você vai receber uma esposa cheia do Senhor. E quando vocês discutirem, o Senhor vai vencer, em nome de Jesus. E aí ele brigou com a esposa dele e brigou com seus filhos e agrediu seus filhos. Passou no quintal do vizinho, roubou a vaca dele, pôs no quintal dele. Ficou nervoso, já brigou com o vizinho, já feriu o vizinho, já machucou o vizinho. Aí foi para a cidade, hora de pagar, o cara se distraiu, ele não pagou. E assim foi a semana do Anderson. Foi bem triste. Aí nós temos o Robertinho. Casado também. Glória a Deus. Receba, irmão, receba. Casado também. E nessa semana ele fez certinho os seus votos, ele jejuou, ele orou. Mas ele brigou também com a esposa dele. Veja vocês. Isso também acontecia lá atrás. Aí chega o dia deles levarem a sua oferta ao sacerdote.
Chega o Anderson, capivara sujíssima, brigou com a esposa, bateu nos filhos errado, agrediu os filhos, mentiu, roubou na praça, roubou a vaca do vizinho. E aí chega o Anderson com a sua oferta, com o seu carneiro. E o sacerdote vai analisar, eles eram treinados para isso. Se vocês lerem Levítico, eles eram treinados para analisar a oferta. E ele analisa a oferta que o Anderson trouxe, a oferta dele foi nota 10. Não mancava, bonita, sem mancha, sem nenhum tipo de doença. O sacerdote recebe a oferta do Anderson. Logicamente, a palavra traz aqui que devem-se ser resolvidos os problemas, amém? Pecado é perdoado, amados, mas a gente precisa saber que tem suas consequências, tá? Nós precisamos arcar com isso. Por isso que é bom a gente viver em santidade e buscar uma vida diante do Senhor. Mas o Anderson sai perdoado, completamente perdoado. Você volta para a tua casa completamente perdoado pelo Senhor, porque a tua oferta foi perfeita. Chega o Robertinho com uma cabra manca, né, diante do Senhor, com uma oferta manca ali, com uma novilha manca diante do Senhor, com mancha, cheio de mancha, com, como é que chama? Furúnculo no gado, como é que chama ali? Bicheira, úlcera. E ele não pecou tanto, hein? Ele só ali escorregou e brigou com a sua esposa. Ele chega diante do sacerdote. O sacerdote vai ver a oferta dele. Ele sai. Ele não é perdoado. A sua culpa não é expiada. O seu pecado diante de Deus continua ali. 1 Pedro 1, 18 a 19. Vão acompanhando o raciocínio, a gente vai chegar num lugar bom. Prestem muita atenção. Malaquias 1:8. Cadê o Malaquias? Malaquias 1:8, último livro ali. Diz assim: quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazerdes o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Não é favorável. Não é aceita a oferta. Não é liberado o perdão. 1 Pedro 1, 18 e 19. Olha o que diz a palavra. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que foste resgatados a vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Amados, o que a gente precisa entender como filhinhos, como discípulos que desejam crescer no conhecimento de Deus, crescer na amizade com Deus, o que define o nosso perdão não é o tamanho do nosso pecado, mas é a qualidade da oferta que foi oferecida por Ele. O que define se um homem lá atrás saía perdoado ou saía condenado, não era ali a capivara dele, os crimes ou pecados que ele tenha cometido, mas o Senhor determinou e estabeleceu que se uma oferta perfeita fosse trazida e aquele sangue fosse derramado, o perdão era liberado.
E nós precisamos entender, amados, por isso que João pega aqui com os filhinhos, porque é o primeiro assunto, é o assunto de entrada. Nós precisamos entender que os nossos pecados foram totalmente perdoados em Jesus, plenamente perdoados em Jesus, completamente perdoados em Jesus. Nós precisamos entender, amados, que o sacrifício do Senhor Jesus, ele é perfeito, completo, não ficou nada para trás, não ficou algo a ser feito. Se nós temos acesso ao Senhor, se nós temos acesso ao Espírito Santo, se nós temos acesso ao perdão dos pecados, não é pelo nosso desempenho ou obra, é pela obra completa e perfeita de Jesus, amém? É por Ele, porque nós somos aceitos por Ele, porque nós somos amados, porque Ele derramou seu sangue por nós, porque eu posso ter acesso a Ele e entrar com intrepidez. Vamos abrir em Hebreus 10, 19, aliás, deixa eu dar um conselho para vocês aqui, pós-acampa, leiam Levítico e Hebreus junto, vai ser dos mais altos céus. Mas eu já estou lendo a leitura do cronograma, lê mais, amém? Lê mais, não tem problema, não dá overdose, não tem risco de efeito colateral. Efeito colateral é que o Senhor vai agir mais na tua vida e você vai andar mais em amizade com Ele. Hebreus 10, 19 a 23. Diante, amado, de tudo aquilo que eu trouxe aqui a respeito do sacrifício de Jesus, consequência disso, tendo, pois, irmãos, qual é a palavra que está na tua Bíblia aí? Ousadia, intrepidez, para entrar no santuário, no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que nos prometeu. O que nós precisamos compreender, e eu oro em nome de Jesus, para que nessa manhã haja revelação da parte do Senhor nesse assunto, é que mediante ao sacrifício e entrega de Jesus, mediante a sua ressurreição, mediante a sua vida perfeita, aquele que não pecou, não houve engano em sua boca, a oferta perfeita diante de Deus, e diante de um coração que crê no Senhor, e vive uma vida diante da palavra do Senhor, amados, nós temos acesso a entrarmos com ousadia na presença do Senhor, não mais com culpa. Ah, mas é que assim, eu pequei essa semana. Amém, entra com ousadia para pedir perdão. Ah, é que essa semana eu fiz isso. Ok, você continua sendo um filho do Senhor, houve arrependimento aí no teu coração, você está arrependido do que você fez? Eu estou, mas será que se eu entrar na presença de Deus, Ele não vai me consumir com o raio dos céus? Não vai. Diz a palavra